Muito bem, de volta com ela, nossa super advogada de imigração, doutora Hannah Crispim. Tudo bem, doutora? O Marcelo pergunta tudo bem, mas ele já regala o olho assim pra gente falar, tá tudo ótimo. Opa! Obrigado, doutora, tá tudo bem. Não me obriga a perguntar mais ou menos o porquê do mais ou menos, né? É aquele tudo bem que você não quer explicação. Gente, a gente tá descontraindo um pouco aqui, né? Mas realmente os últimos dias têm sido muito complicados aqui em Massachusetts em relação à imigração, no país inteiro, né? Mas como a gente está aqui na região de Boston, tem sido até triste, né? Acompanhar muitos casos, né, doutora, de pessoas até queridas, pessoas próximas a nós, né, sendo levadas, né? Com certeza, não tá. Eu sempre digo, as pessoas olham e falam: vocês advogados, vocês devem estar muito felizes, você está cheio de trabalho. Eu falo, não é o tipo de trabalho que a gente quer ter. Claro. Tá? E você está cheio também de situações nas quais você tem que falar, infelizmente não tem nada que eu possa fazer, não tem como resolver a situação Sim. da pessoa. Então, estamos todos passando por uma época muito estressante, sem dúvida alguma. Que são processos e processos, né? Porque a gente mais gostaria de ter aqui no escritório processos de pessoas que estão se legalizando, se regularizando, né? Com certeza, aquelas coisas felizes. Olha, vamos entrar com esse processo, isso vai resolver, você vai legalizar, você vai ter o documento. Você vai ligar para o cliente e falar, o seu green card chegou! Que é o que a gente mais gosta de fazer. Não é? Mas ultimamente também existem alívios, né, que podem ser concedidos também, né? Com certeza, existem situações, pessoas que têm formas de legalização que não sabiam que tinham. Nós fizemos inclusive um vídeo no qual nós conversamos sobre aquela lei Calderon. Sim, né? sim. E existem, dependendo da situação específica do caso da pessoa, existem situações agora limitadíssimas, tá? De até solicitar que a pessoa, apesar de não ter uma forma de legalização, para que ela possa permanecer aqui. É isso, né? Esse vídeo, inclusive, está aí no canal também. Você pode acompanhar aqui no canal do Benevídeos, né? Para você saber mais detalhes, trazer esse alívio de deportação, pessoas que estão aí até com uma ordem final, né? Existe a possibilidade de permanecer aqui e ainda se legalizar. Para isso, pode acompanhar aqui no nosso canal. Doutora, hoje nós temos um assunto importante que também vem chocando bastante aqui os imigrantes, né? Trabalhadores sendo levados, né? Pegos pelo ICE, pela Força-Tarefa da Imigração, não só o ICE, né? Tem FBI envolvido, tem até a divisão anti-sequestro agora. Todo mundo pegando trabalhadores até em locais de trabalho, doutora. O que pode fazer o imigrante nesses casos? O que pode ser falado em relação a isso? A situação está complicada, porque, Marcelo, eu tenho visto, né, que eles estão chegando e pegando as pessoas e levando detidas. Agora, o que parece que vai complicar, que eles já estão falando que vão começar a fazer, o que, aliás, aconteceu muito na época do Obama, vale a pena ressaltar isso, estão fazendo auditoria nas empresas. Eles vão enviar documentos, solicitações, mandatos. O ICE tem autorização para fazer isso, sempre teve, viu, gente? Isso não é lei nova, não. Pedindo a relação dos funcionários e comprovante de que aqueles funcionários tem autorização para trabalhar nos Estados Unidos. E no caso, se não tiver autorização, o dono daquela companhia pode sofrer sanções? Pode sofrer, com certeza sofrerá, tá? Eles têm multas e tem uma série de vários outros tipos de sanções a qual o proprietário ou os donos da empresa podem estar sujeitos, fora o detalhe de que perdeu os funcionários, né? Tem um prejuízo imediato, né? Exatamente. E tem um prejuízo depois cível, né? Que ele pode sofrer aí com multas, né? Quando você vai empregar uma pessoa, mais uma vez, gente, isso não é nada novo. O empresário tem que dar um documento para o futuro funcionário assinar, que se chama I-9. E nesse I-9, o futuro funcionário tem que escrever lá a informação dele e tem que escrever e colocar qual que é o status imigratório dele, tá? Então, ali nesse formulário, então, já diz, você tem citizenship? Exatamente, eu sou cidadão, ou eu tenho green card, se eu tenho green card, ou autorização de trabalho, eu tenho que apresentar, porque isso são documentos que, principalmente a autorização de trabalho, é um documento temporário. Então, o dono da empresa, o empregador, ele pode te dar o trabalho pelo tempo de duração da sua autorização de trabalho. Então, é uma forma deles irem atrás
não só, de repente, do funcionário, mas irem atrás do empresário que deu serviço para alguém que ele não deveria ter dado. É atacar dos dois lados. Mas aí nós estamos falando de companhias maiores, ou tanto faz o número de funcionários? Absolutamente, não tem um número de necessário. Você não precisa ter pelo menos um X número de funcionários? Absolutamente não. Eles podem, em qualquer lugar, não existe. Se você tem um funcionário, você tem a obrigação de dar um I9 para aquele funcionário preencher e colocar a informação dele. Isso é a lei, mas na prática a gente sabe, né, que isso foi aquela história do cenário, o país sendo leniente o tempo todo, né, de permitir que esses trabalhadores ficassem aqui, a história do IT number, etc, tudo aqui. Eu não quero entrar aqui no mérito da politização das medidas, eu quero ficar mais na questão técnica mesmo, né? Porque o que a senhora está trazendo aqui para a gente é um parecer técnico, né? Ou seja, o empregador pode sofrer as sanções, assim como o trabalhador. Pode. Assim, porque eles podem aí, imagina, eles te mandam um documento falando, eu quero que você apresente a lista dos seus funcionários. Você vai ter que apresentar os nomes de todo mundo, né? Porque então, se eles forem por essa tática, doutora, acabou então. Ué, mas com certeza acabou. Isso gente, você não vai tomar um café aqui em Boston. Literalmente, você não vai conseguir entrar num lugar e comprar um café. Né? Exatamente. Então, eles estão buscando um caminho mais difícil, doutora, porque não seria melhor, então, olha, vamos tentar regularizar quem está aqui pagando imposto, quem já está aqui X anos, etc. Mas sem dúvida alguma. E o que a gente espera que aconteça no futuro? Escuta, para quem está aqui há muito tempo, nós já vimos isso acontecer. Obviamente, na época do Obama, nós não tínhamos as mídias sociais como nós temos agora, então as coisas não eram divulgadas, tá? Mas isso aconteceu já e foi uma loucura. Sim, com certeza. A poeira vai baixar. O negócio é você dar conta disso. A coincidência aí é que é a mesma figura responsável pela imigração, que é o Tom Homan, né? O tal do Czar da Fronteira, é o mesmo que era da época de Obama. Exatamente. Então, talvez agora com mais sangue nos olhos. Exato, com certeza. Talvez com mais vontade de fazer, talvez. Agora, eu ainda tenho esperanças, sabe? Não sei, espero, tomara que eu esteja certa. Eu acho que é mais fé, né? De que... Mas a gente não pode deixar de perder a esperança. Exato. De que, quem sabe lá na frente, as coisas não só... que as coisas, obviamente, vão acalmar, mas que, quem sabe, aparece alguma coisa que dê oportunidade, porque, gente, não tem como deportar todo mundo. Não tem. Este país e principalmente a nossa região e o nosso estado. Claro, porque se eles forem por essa via aí de checar o trabalhador, aí vai fechar a porta, realmente não vai ficar difícil. Agora, para esses trabalhadores, doutora, eu já postei vídeos e mais vídeos, o mais recente deles é de um canteiro de obras na Flórida, né? Cenas até chocantes, trabalhadores sendo jogados no chão, gente correndo no meio da obra, e ali a gente sabe que quem é que vai fazer esse trabalho? É claro. O americano não quer fazer esse trabalho, não vai se sujeitar a ganhar $15 a hora. Né? Alguém precisa fazer esse trabalho. E ali os agentes do ICE levando todos os trabalhadores daquela obra, mais de 36 ali, e ao todo foram mais de 100 num único dia. Estou falando só de um dia só. Qual a defesa para esses trabalhadores? O que vai ser levado em consideração para eles tentarem sair disso? Bom, primeiro vamos ver a situação imigratória de cada um deles e vamos cair naquela velha... você tem processo de legalização, você está aqui legal, você tem direito à fiança, a gente vai ter que analisar. No caso, por exemplo, muitos ali, eles alegam, né? Os agentes federais alegam que muitos ali já foram deportados e retornaram. Isso dificulta o quanto na defesa de quem já foi deportado e está tentando permanecer aqui? Quem já foi deportado e entrou outra vez sem pelo menos ter passado o castigo, digamos, o tempo que ele deveria permanecer fora dos Estados Unidos, e a pessoa já está aqui de volta, essa pessoa não tem nem direito de ver um juiz de imigração. Tá? A não ser em circunstâncias muito limitadas. Por quê? Porque o ICE, a imigração, eles podem dizer, olha, você já tem uma ordem de deportação, nós já te deportamos, você voltou, nós vamos te deportar outra vez para que você cumpra o seu castigo. Entendeu?
Então, nesse caso, não teria nem audiência com o juiz, para quem já foi deportado. Não, a não ser que a pessoa, aí a gente vai para algo muito mais limitado de vamos ver se a pessoa tem realmente um receio ou medo fundamentado, que é o termo que eles usam, de não voltar para o país de origem. Aí ela pode, de repente, entrar com pedido de asilo, mas aí ela não tem direito à fiança, ela tem que ter primeiro o pedido de asilo aprovado. Então, a situação fica muito complicada. Algumas vezes é pedido, pode ser solicitado que a pessoa seja solta por causa de razões humanitárias, mas razões humanitárias hoje em dia vida ou morte. Então, a coisa está complicada. No caso, diferenças técnicas, doutora. Para um trabalhador que é levado pelo ICE ali enquanto trabalha, né? Quem veio pelo México, o juiz enxerga para esse imigrante de uma maneira do que aquele que veio de visto e permaneceu aqui além do visto, né? Esperado, no caso? Na realidade, Marcelo, nós temos que olhar quanto tempo a pessoa está aqui e se ela tem alguma forma de defesa. E se eles olham problemas criminais, se a pessoa paga imposto, tá? O que pode modificar a possibilidade da pessoa poder pedir fiança ou não, vai depender também de quanto tempo ela tem dentro do país. Mas o fato de um vir pelo México e o outro ficar além da permanência, isso não muda nada? Não, a gente tem que analisar o caso todo da pessoa para determinar se ela tem direito à fiança ou não. O fato de simplesmente eu entrei com visto, não quer automaticamente dizer que você tem direito à fiança se você for pego. O que está numa situação mais privilegiada, assim, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Vai depender exatamente o histórico desse imigrante aqui é fundamental. Por isso que a gente sempre bate na tecla, né? De trabalhar direitinho, ter boas referências, pagar impostos. Né? Pagar imposto, não ter problema criminal, não usar documentação alterada ou falsa. Isso muda completamente. Questões de trânsito, doutora. Por exemplo, a gente também tem notícias, informações de imigrantes que estão sendo levados a partir de infração de trânsito, né? Ou seja, avançou um sinal vermelho, não parou no stop, ou a velocidade, né? Além do permitido. Isso complica ou tem complicado a situação desse imigrante? Complica e tem complicado. Por quê? Porque dependendo da infração de trânsito, o governo vai fazer o argumento que você é um perigo para a comunidade ou para a sociedade. Pense bem, se você está lá dirigindo, não está prestando atenção, você roleta, né? Ou cruza um sinal vermelho. Agora eu fui bem mineira quando eu falei roleta. Mineirinha. Isso está colocando em risco a segurança da comunidade. Não só a sua segurança, porque você pode bater, mas dos outros também, porque outras pessoas podem se machucar. Isso também tem a ver com quem é pego dirigindo em velocidade acima da permitida. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso não, porque isso pode complicar mas muito a possibilidade de sair com fiança, que é um dos argumentos que os advogados, os promotores, os advogados do governo mais gostam de fazer. Ele foi pego dirigindo a 90. Você imagina se ele bate em outro carro ou se ele atropela alguém. Então, essa pessoa é um perigo para a sociedade ou para a comunidade. Nós não concordamos em dar fiança. Isso é o argumento do governo, e aí o advogado tem que trabalhar mais ainda, né? Aí você tem que ter um bom argumento para convencer o juiz do contrário ou dar uma chance para aquela pessoa. Para aquela pessoa. Então veja, gente, que hoje, né, a situação aqui nesse país está complicada até por questões aí de trânsito. Eu lembro que na época do Obama, já que a senhora citou, né, que o temor era esse, que naquela época quem morava aqui em Massachusetts não conseguia tirar a carteira, né? Não tinha estado. Então já tinha um problema de não ter a carteira do estado, e muita gente dava os pulos, ia para outros estados, etc. E aí o medo era justamente da infração de trânsito se transformar num processo de deportação. Exatamente. Muita coisa acontecia a partir da infração de trânsito. Eu lembro, eles iam, inclusive eles esperavam as pessoas fora das cortes. Uhum. O ICE ficava ali, via o pessoal saindo e eles iam atrás e pegavam. Né? E aí tudo começava no trânsito. Por isso é que eu falo, apesar de depois até me criticam, você está falando que os outros têm que respeitar a lei tem que ser respeitada. Gente, tem que levar a sério.
né? E ainda que você esteja sem documentos aqui, eu sempre falo, o disclaimer de sempre, doutor, esse vídeo vai para o universo, mas é o pessoal do Brasil, porque eles partem sempre do princípio, se tá ilegal, acabou, tem que ir embora, não tem que falar nada, não tem direito, seu direito é não ter direito, etc. Toda aquela balela que a gente está cansado de falar, mas é preciso reforçar, que ainda que a pessoa esteja indocumentada, ela tem possibilidade de permanecer aqui. Com certeza absoluta. É o momento, se você é detido, ou se você pelo menos quer saber da sua situação, de consultar com um advogado. Exato, você precisa de uma defesa realmente poderosa e nos dias de hoje, poderosíssima. Por isso que a gente tem essa parceria maravilhosa com a doutora Hannah Crispim. Aqui eu agradeço imensamente pela parceria, pelos serviços prestados, doutora. Eu sei que não tem sido dias fáceis também para o escritório, né? Mas é uma pressão psicológica absurda, né? É uma pressão e é uma tristeza, porque dói o coração da gente. Somos todos imigrantes, a gente sabe o que é. E a senhora está lidando com vidas, né, doutora? Com certeza, famílias, né? A senhora quer resolver o negócio rápido, né? Mais rápido possível, mas aí tem a justiça, o tempo dela, e casos e mais casos, né? Muitos casos pendentes. Só para finalizar aqui rapidamente, uma curiosidade me bateu, doutora. Quem já está em processo de se legalizar, está afetando essa turma também? Está atrasando mais? Quem está em processo, bom, depende se o seu processo está na corte, você já tem uma data de audiência, então não necessariamente vai atrasar o seu caso. Agora, quem está em processo pode da mesma forma ser detido. É isso. Então, mais uma vez aqui reforçar para você entrar em contato com o escritório da doutora Hannah Crispim, caso você precise de alguma questão migratória, também direito de família, também qualquer hora nós vamos gravar um vídeo sobre direito de família também, muita gente precisa aqui nos Estados Unidos, né, muitos imigrantes, e a gente volta mais vezes aqui com a nossa super advogada. Doutora, obrigado, doutora. Eu que agradeço, até a próxima. Até a próxima, gente. Reforçar para você deixar esse like, o seu like aqui nesse vídeo, não deixar de se inscrever também no nosso canal, para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos, histórias de brasileiros e muito mais.